gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão do canal Nossa Língua e eu estou aqui hoje para falar da relação da FUVEST de 2020. Eu recebi algumas mensagens me perguntando, mas Cecília, se é FUVEST 2019, não é o ano de 2019 em que nós estamos? Não. Quem vai ingressar na universidade este ano já estudou nos anos anteriores, na relação para 2019, na lista de livros, e está fazendo prova. Então já concluiu algumas provas aí em 2018, finalzinho, e agora em 2019. Tanto que hoje, dia 6 de janeiro, vai ser a prova de português e redação, e amanhã, dia 7 de janeiro, os alunos farão a prova baseado no curso que ele está concorrendo aí. Então é importante vocês ficarem atentos a essa data, para não pegarem listas e lerem obras erradas. Então vamos lá, para 2020, são os alunos que vão se preparar esse ano, ou já estão aí se preparando, porque a ideia é que comece a se preparar desde o primeiro ano do ensino médio. Então, esses alunos estão se preparando para prestar prova no final deste ano, 2019, e concluir as provas em 2020 para ingressar em 2020 na universidade. Então, a relação da FUVEST para 2020 é essa que interessa agora para quem está se preparando este ano para ingressar no ano seguinte, ok? Então, ficou claro? Vamos lá então, eu trouxe aqui a relação das obras que a FUVEST já divulgou aí para 3 anos seguintes, 2020, 2021 e 2022. Mas eu vou focar neste vídeo aqui somente para 2020, que vai ser esse ano aí de preparação. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Para esse ano então, houve algumas alterações. Quincas Borba, do Machado de Assis, que vai substituir a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, também do Machado de Assis. Depois nós temos aí Angústia, de Graciliano Ramos, que vai entrar no lugar de Vidas Secas. Eu gosto muito do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eu acho que é um livro muito rico e sinceramente, eu não gostei dessa troca de obras, mas talvez por Vidas Secas já ser uma obra aí que tem aparecido muitos anos na relação da FUVEST, talvez seja esse motivo de tirar e substituir por Angústia, que é outra obra maravilhosa. Nós temos aqui também Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, que passa a ser cobrado, aí Gregório de Matos, que é considerado o poeta Boca do Inferno, e nós vamos falar nele durante o ano, e Iracema, de José de Alencar, que vai sair da lista. Essa obra não vai estar na lista deste ano. Então vamos lá, quais foram as obras que ficaram então? Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, Quincas Borba, de Machado de Assis, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, Angústia, de Graciliano Ramos, A Relíquia, de Eça de Queiroz, Mayombe, de Pepetela, que eu já mostrei em outros vídeos aqui, Sagarana, de Guimarães Rosa, O Cortiço, de Aloísio Azevedo e Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Eu fico com essas obras aí para 2020. O que é importante vocês perceberem aí para quem está estudando, para quem vai começar a se preparar? É importante que vocês leiam essas obras na íntegra. Então, um conselho que eu dou, leia na íntegra, não fica só nos resuminhos que vocês encontram aí pelo Google, não fiquem só nesses resuminhos, porque você pode ter sérios problemas. Então, leia a obra na íntegra, façam anotações. Eu costumo muito, quando eu leio as obras, deixa eu mostrar aqui meu caderninho, eu tenho um caderninho que eu vou anotando tudo. Então eu anoto o nome do livro, o nome da obra, o nome do autor, eu coloco aqui quem são os personagens, as características do personagem, o narrador. Então tem alguns pontos que são importantes para vocês marcarem, para ficarem mais atentos aí em relação a dados que podem ser cobrados de vocês, tanto na primeira quanto na segunda fase. Então, por exemplo, o narrador, para você que vai ler esses romances, quando se fala de prosa, que são os romances em prosa, vocês têm que ficar atento aqui a personagens, narrador,
o foco narrativo, né, que aí se você está falando de narrador, você vai ter que ficar atento ao foco narrativo, tempo e espaço. Esses dados você tem que estar muito consciente de como isso é trabalhado dentro da obra. Então vamos lá. Primeiro, narrador. Existem 3 tipos de narrador, que é o narrador onipresente, onisciente e o narrador observador. É muito comum as pessoas confundirem esses narradores, né, que seria o foco narrativo, que o autor busca aí nas suas obras. Então, o narrador onipresente, vamos falar dele primeiro, é aquele narrador que ele, além de narrar, ele também participa da história. Então, ele é um personagem também. E ele vem em primeira pessoa. Então, eu separei aqui um trechinho para ler para vocês identificarem como é que esse narrador acontece dentro da obra. Eu peguei aqui o livro da Helena Morley, Minha Vida de Menina, já que é uma obra que vai ser cobrada aí, e eu vou trazer um trechinho aqui para vocês. Ela diz assim: hoje fui entrando em casa, jogando os livros na mesa e correndo para a cozinha. Mamãe me guardou café com cuscuz. Estava tomando meu café quando me lembrei de perguntar à mamãe se ela já tinha colhido os ovos das minhas galinhas. Ela respondeu: da amarela colhi, mas a carijó não entrou até agora. Estou temendo que a tenham furtado. Fui largando a tigela de café e correndo. Mamãe gritou: espere, não vá fazer loucura. Então aqui, neste livro da Helena Morley, Minha Vida de Menina, ela narra em primeira pessoa. O narrador aqui é um narrador personagem, porque ela narra e ao mesmo tempo ela participa da história. Então ela é uma das personagens, por isso o narrador onipresente ele está narrado aí em primeira pessoa. Então vocês vão ter aí tanto eu quanto nós dentro da narrativa, ok? Depois disso nós temos o narrador, deixa eu colocar aqui do lado, nós temos o narrador observador. Vou falar primeiro do narrador observador, porque é muito comum confundirem o narrador observador com o narrador onisciente. Mas qual é a diferença entre eles? O narrador observador é aquele narrador que ele sabe de muita coisa, mas ele não sabe tudo. É um narrador que vai narrar as ações a partir do seu ponto de vista. Então, a partir de um ângulo. E ele não vai ser personagem, ele vai ser apenas observador. Então, ele vai trazendo ali para o leitor dados que ele sabe sobre os outros personagens que estão participando ali, sobre a história que ele está contando, narrando, mas ele não sabe tudo. Ele vai fazer juízo de valor, ele vai contar a partir do seu ponto de vista. E aí eu peguei aqui o livro do João Guimarães Rosa, que também está na lista aí com Sagarana. Eu comprei esta coleção aqui, que vem tanto o volume 1 quanto o volume 2, e Sagarana, que está aqui, é a primeira obra dele aqui nesta coleção. Então aqui no volume 1 eu tenho Sagarana, Manuelzão e Miguelim, Urubu, Quaquá, do Pinhém e Noites do Sertão. Então esta obra aqui está maravilhosa, capa dura, olha que material maravilhoso, e eu aproveitei a promoção aí e comprei. Então uma dica que eu dou para vocês também, se vocês acharem promoções, tanto na Amazon quanto na Saraiva, aproveitem, porque são livros que você tem que ter na estante. Você vai ler, daí servem para os filhos depois, então eu tenho obras aqui muito antigas, e que sempre eu estou lendo, estou preparando as minhas aulas em cima destas obras, então é um dinheiro que vale a pena. E aí eu separei um trechinho aqui para mostrar para vocês como é que acontece o narrador observador, isso. Então ele começa aqui, Sagarana, com o burrinho pedrez. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete de Ouros e já fora tão bom como o outro não existiu e nem pode haver igual. Agora, porém, estava idoso, muito idoso, tanto que nem seria preciso abaixar-lhe a maxila teimosa para espiar os cantos dos dentes. Era decrépito mesmo à distância.
no algodão bruto do pelo, sementinhas escuras em rama rala e encardida, nos olhos remelentos cor de bismuto, com pálpebras rosadas quase sempre oclusas, em constante semissono, e na linha, fatigada e respeitável, uma horizontal perfeita, do começo da testa à raiz da cauda, em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas. Então aqui é um trechinho que mostra bem que ele está falando sobre esse burrinho pedrez, sem se aprofundar muito, ele se prende muito aqui às características desse burrinho, características bem objetivas, e ele traz isso para o leitor então, e ele não participa da história, ele é um narrador observador que está observando o que está acontecendo com esse burrinho e está trazendo aí para o leitor características desse burrinho. Esse então é o narrador observador. O narrador, o terceiro tipo de narrador é o narrador onisciente. Este narrador é aquele que sabe de tudo. Ele não participa da história, ele apenas narra, mas o que ele traz para o leitor é de uma profundidade muito grande, porque ele traz pensamentos e sentimentos dos personagens. Então é um narrador que sabe de tudo que se passa com esses personagens. Então eu trouxe aqui Machado de Assis, Quincas Borba. Vocês podem ver que é uma obra de uma coleção muito antiga que eu tenho aqui na minha estante. Tanto que a linguagem é uma linguagem bem antiga, né? E aí eu trouxe para ler para vocês um trechinho aqui para mostrar como é que acontece essa questão do narrador onisciente. Então fala assim: horas depois, teve Rubião um pensamento horrível. Podiam crer que ele próprio incitara o amigo à viagem, para o fim de o matar mais depressa, e entrar na posse do legado, se é que realmente estava incluso no testamento. Sentiu remorsos. Olha aqui, sentiu remorsos. Então ele narra os sentimentos e os pensamentos do personagem. Por que não empregou todas as forças para contê-lo? Viu o cadáver do Quincas Borba, pálido, hediondo, fitando nele um olhar vingativo. Resolveu, se acaso o fatal desfecho se desse em viagem, abrir mão do legado. Então veja que esse narrador, ele vai profundo na alma do personagem. Então este tipo de narrador é considerado o narrador onisciente. Mas durante o ano aí, conforme nós formos analisando as obras, eu vou falando mais desse tipo de narrador. Outra coisa importante que vocês precisam anotar é figuras de linguagem. É muito comum se usar muitas comparações, metáforas, elipses e outras figuras que são várias. Importante vocês ficarem atentos a estudarem mais essas figuras de linguagem para saber identificar nas obras que vocês estão lendo. O que eu falei até agora foi de romance em prosa, que é o romance em parágrafos, que ele vai trazer sempre introdução, desenvolvimento, o clímax, que é o ápice da história, e o desfecho. Então, o romance em prosa ele vai trazer essas características. Mas vocês puderam perceber na lista da FUVEST que ele não vai trazer só romance em prosa, mas também vai trazer um outro gênero, que é o poema. Então, no poema, vocês têm que fazer uma outra análise. Por quê? Porque o poema, eles podem se basear em poemas líricos, que são poemas que vão retratar sentimento, emoção, do que o autor está trazendo ali para vocês. E também é importante perceber no poema características diferentes do romance em prosa, porque o poema ele vem com rimas, estrofes e versos, mas é importante perceber que nem sempre o poema vai vir com essa característica. Nós podemos ter poemas também em prosa, que são poemas que narram, poemas que contam histórias, poemas narrativos. Mas o poema ele tem uma característica diferente por se tratar de uma linguagem literária, por se tratar de uma linguagem diferenciada. Então é possível perceber essa diferença aí quando se trata de poema. O que é importante vocês marcarem quando vocês estiverem lendo os poemas aí de Carlos Drummond de Andrade, de Gregório de Matos,
Primeiro, saber quem é o eu lírico do poema. Porque no romance, em prosa, nós temos o narrador. E no poema nós vamos ter o eu lírico. Quem que é o eu lírico? O eu lírico é o que fala dentro do poema. Quem é que está falando dentro deste poema? Outra coisa importante, a temática. Cuidado que não existem só poemas que falam de amor, que são os poemas líricos. Nós temos poemas que falam de amor, de ódio, de raiva, poemas que retratam problema social, como a fome, a miséria, a pobreza, a guerra. Então é importante vocês levantarem a cada poema que vocês lerem qual é a temática trabalhada dentro daquele poema. Outra coisa, nós temos poemas de forma fixa que são os chamados sonetos. Os sonetos, né, que é da era clássica, os sonetos, eles são poemas de forma fixa, por quê? Porque eles se apresentam com 2 quartetos e 2 tercetos. Aí vocês vão perguntar, mas o que é isso? Os poemas de forma fixa, que são os sonetos, as primeiras estrofes contêm 4 versos e as 2 últimas 3 versos, finalizando aí num total de 14 versos. Geralmente os sonetos são decassílabos, com 10 sílabas métricas, ou eles são poemas dodecassílabos, ou conhecidos como poemas alexandrinos, que são de 12. Conforme nós formos trabalhando, eu posso trazer para vocês o que seriam essas sílabas métricas, para vocês saberem identificar dentro de um poema. E os poemas de formas livres, eles não vão ter essa forma fixa, eles vão ter um poema mais livre nos seus versos, nas suas rimas, e são poemas que eu disse que muitos deles também são poemas narrativos. A palavra poema, ela vem do grego, da palavra poem, e significa criar, compor, fazer. Na dúvida dos poemas, é muito fácil identificar quando é um poema, porque a função do poema é despertar no leitor sentimentos e emoções, diferentes sentimentos e emoções. E também o que vocês precisam observar no poema é as imagens que ele passa para o leitor, as suas musicalidades e também a questão das metáforas. Então as figuras de linguagem no poema, elas serão muito importantes. Por isso vocês precisam estudar bem figuras de linguagem, que é onde o vestibular vai pegar firme aí para saber se você sabe reconhecer essas figuras dentro dos poemas ou mesmo dentro dos romances que vocês leem. Então, chamo a atenção de vocês para estudarem mais essas figuras, ok? Então é isso. Para quem está fazendo a prova hoje, a segunda fase da FUVEST, eu torço aí para que vocês façam uma excelente prova, que vocês se saiam bem. Eu tenho certeza que vocês estão preparados aí para essa prova e vamos nos preparar para a prova do ano que vem, porque tem que começar cedo antes, não deixar para a última hora, e essas obras têm que ser lidas na íntegra, então nada mais positivo do que começar essas obras já, agora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus colegas para ajudá-los também nesse ano, que vai ser um ano de muito estudo para vocês, ok? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!